Meus irmãos, nas histórias bíblicas de hoje, nós vamos ler sobre José. Quem pode, acompanhe nas suas Bíblias em Gênesis capítulo 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu-o seu pai, e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, e tua mãe, e teus irmãos, a inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai, e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim, o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém, e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouviu-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos, e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele, para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouviu Ruben, livrou-o das suas mãos e disse: Não lhe tire a vida. Também lhes disse Ruben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tornaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, e não havia água nela. Depois assentaram-se a comer o pão, e levantaram os olhos, e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levar isso para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, e vendamo-lo a estes ismaelitas. E não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram.
Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de pratas aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornaram, pois, Rúben à cova. Eis que José não estava na cova. Então rasgou suas vestes, e tornou aos seus irmãos e disse: O moço não aparece. E eu, aonde irei? Então tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la ao seu pai. E disseram: Temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será a túnica de seu filho? E conheceu aí disse: É a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou suas vestes, e pôs pano de saco sobre os seus ombros, e lamentou ao seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos, e todas as suas filhas, para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado, e disse: Na verdade, com choro, hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai, e os midianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha, na casa e no campo, e deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira de que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: Eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal, e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão, e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos varão hebreu, para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe, conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxestes para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que ele falava, dizendo: Conforme essas mesmas palavras, tu fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim, esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro
entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali, e o carcereiro não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. Portanto, o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Ministério Aquele que Vive, uma igreja no coração de Deus. Meus irmãos, nas histórias bíblicas de hoje, nós vamos conhecer a segunda parte da história de José, da prisão para governar o Egito. Amém? Quem pode, acompanhe nas suas Bíblias em Gênesis capítulo 40. E aconteceu, depois dessas coisas, que o mordomo do rei do Egito e seu padeiro haviam ofendido seu senhor e o rei do Egito. E o faraó está virado contra os dois de seus oficiais, contra o chefe dos mordomos e contra o chefe dos padeiros. E ele colocou-os em custódia na casa do capitão da guarda, na prisão, o lugar em que José estava preso. E o capitão da guarda encarregou José deles, e ele o serviu. E eles estiveram um período na prisão, e ambos sonharam um sonho, cada homem seu sonho em uma noite, cada homem de acordo com a interpretação do seu sonho. O mordomo e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na prisão. E José veio a eles de manhã, e olhou para eles, e eis que eles estavam tristes. E ele perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele na prisão, da casa do seu senhor, dizendo: Por que aparentais tão tristes hoje? E eles lhes disseram: Sonhamos um sonho, e não há quem o interprete. E José lhes disse: Não pertencem as interpretações a Deus? Diga-me eles, rogo-vos. E o chefe dos mordomos contou seu sonho a José, e ele lhe disse: No meu sonho, eis que uma videira estava diante de mim, e na videira estavam 3 ramos, e eram como se estivessem brotando, e sua flor saía, e os seus cachos produziam uvas maduras, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu apanhei as uvas, e as espremi dentro do copo de Faraó, e dei o copo na mão de Faraó. E José lhes disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias, mas em 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restabelecerá o teu lugar, e tu servirás o copo de Faraó nas mãos dele, conforme a maneira antiga, quando tu eras seu mordomo. Mas lembra-te de mim quando estiver bem contigo, e mostra bondade. Rogo-te para comigo, e faze menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa, pois na verdade eu fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também não fiz nada para que eles me pusessem na masmorra. Quando o chefe dos padeiros viu que a interpretação era boa, ele disse a José: Eu também estava no meu sonho. E eis que eu tinha 3 cestos brancos sobre minha cabeça, e no cesto mais alto havia todo tipo de pão para o faraó, e as aves comiam do cesto sobre a minha cabeça. E José respondeu e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias, mas em 3 dias Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, e te pendurará em uma árvore, e as aves comerão a tua carne sobre ti. E aconteceu que, no 3º dia, era o aniversário do faraó, e ele fez uma festa para todos os seus servos. E ele levantou a cabeça do chefe dos mordomos e do chefe dos padeiros entre os seus servos, e ele restabeleceu o chefe dos mordomos a seu ofício de mordomo novamente, e ele serviu o copo na mão de Faraó. Mas ele enforcou o chefe dos padeiros, como José havia lhes interpretado. Mas o chefe dos mordomos não se lembrou de José, porém o esqueceu. E aconteceu que, ao final de 2 anos completos, Faraó sonhou, e eis que ele estava em pé junto ao rio, e eis que saíram do rio 7 vacas gordas e de formoso aspecto, e pastavam na campina, e eis que 7 outras vacas saíram depois delas do rio, feias de aparência e magras, e estavam em pé junto às outras vacas sobre a margem do rio. E as vacas feias de aparência e magras comeram as 7 vacas gordas e de formoso aspecto. Então o faraó acordou, e ele dormiu, e sonhou uma segunda vez.
E eis que 7 espigas de trigo brotaram de um mesmo talo, cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam depois delas, e as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas cheias e boas. E o faraó acordou, e eis que era um sonho. E aconteceu que, de manhã, seu espírito estava perturbado, e ele enviou e chamou todos os magos do Egito, e todos os homens sábios de lá, e o faraó lhes contou o seu sonho, mas não houve um que pudesse interpretá-lo para Faraó. Então falou o chefe dos mordomos a Faraó, dizendo: lembro-me hoje das minhas falhas. Faraó está virado com seus servos e colocou na prisão da casa do capitão de guarda a mim e o chefe dos padeiros. E nós sonhamos um sonho, certa noite, eu e ele. Sonhamos cada homem de acordo com a interpretação do seu sonho. E havia lá conosco um jovem, um hebreu, servo do capitão da guarda. E nós lhe contamos, e ele nos interpretou nossos sonhos. Para cada homem, de acordo com o seu sonho, ele interpretou. E aconteceu que, assim que ele interpretou para nós, assim foi. A mim ele restabeleceu para o meu ofício, e a ele enforcou. Então Faraó enviou e chamou José, e eles o trouxeram apressadamente da masmorra. E ele se barbeou e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: sonhei um sonho, e não há ninguém que o possa interpretar. E eu ouvi dizer de ti, que tu podes entender um sonho e interpretá-lo. E José respondeu a Faraó, dizendo: não está em mim. Deus dará ao Faraó uma resposta de paz. E Faraó disse a José: no meu sonho, eis que estava em pé na margem do rio, e eis que saíram do rio 7 vacas gordas e de formoso aspecto, e pastavam na campina. E eis que 7 outras vacas saíram depois delas, feias de aparência e magras, tais como eu nunca vi em toda a terra do Egito, quanto à fealdade. E as vacas magras e feias à vista comeram as primeiras 7 vacas gordas, e quando as haviam comido, não se podiam saber que as haviam comido, mas ainda eram feias à vista, como no início. Então eu acordei, e eu vi no meu sonho, e eis que 7 espigas brotaram de um talo, cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotaram depois delas, e as espigas miúdas devoraram as espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas não houve ninguém que pudesse interpretá-lo para mim. E José disse a Faraó: o sonho de Faraó é um. Deus mostrou a Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos. O sonho é um só, e as 7 vacas magras e feias à vista, que saíram depois delas, são 7 anos, e as 7 espigas vazias e queimadas do vento oriental são 7 anos de fome. Isso é o que eu tenho para falar ao Faraó, o que Deus está prestes a fazer. Ele mostrou ao Faraó: eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito, e depois deles surgirão 7 anos de fome, e toda a fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e a fartura não será conhecida na terra por causa da fome que seguirá, pois será muito grave. E por isso o sonho foi repetido a Faraó 2 vezes. É porque a coisa está estabelecida por Deus, e Deus em breve fará acontecer. Agora faça Faraó encontrar um homem prudente e sábio, e o coloque sobre a terra do Egito. Que Faraó o faça, e que ele nomeie oficiais sobre a terra, e que recolham 1/5 parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem eles todo o alimento desses bons anos que vêm, e amontoem trigo sobre a mão de Faraó, e que eles guardem alimentos na cidade. E esse alimento será para o provimento da terra durante os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E a coisa foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E o Faraó disse aos seus servos: acharemos alguém como este, um homem em quem está o Espírito de Deus?
E Faraó disse a José: visto que Deus te mostrou tudo isso, não há ninguém tão prudente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e de acordo com tua palavra todo o meu povo será governado. Somente no trono eu serei maior que tu. E Faraó disse a José: vê, coloquei-te sobre toda a terra do Egito. E Faraó tomou seu anel de sua mão e colocou sobre a mão de José, e o vestiu com vestes de linho fino, e colocou um colar de ouro em volta de seu pescoço. E o fez subir na segunda carruagem que ele tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai! E ele o fez governador sobre toda a terra do Egito. E Faraó disse a José: eu sou Faraó, e sem ti nenhum homem levantará sua mão ou pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher Asenate, a filha de Potifera, sacerdote de On. E José saiu por toda a terra do Egito. E José estava com 30 anos de idade quando estava diante de Faraó, rei do Egito. E José saiu da presença de Faraó e foi para toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu aos montes, e ele ajuntou todo o alimento dos 7 anos que havia na terra do Egito, e armazenou o alimento nas cidades, o alimento do campo que estava ao redor de cada cidade, e ele armazenou da mesma forma. E José ajuntou o trigo como a areia do mar, muitíssimo, até ele perder a conta, pois era sem número. E a José nasceram 2 filhos antes de vierem os anos de fome, que Asenate, a filha de Potifera, sacerdote de On, lhe deu. E José chamou o nome do primeiro Manassés, pois Deus, disse ele, me fez esquecer todo o meu labor e toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, pois Deus me fez ser frutífero na terra de minha aflição. E os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito terminaram, e os 7 anos de escassez começaram, de acordo com o que José havia dito. E a escassez estava em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E quando a terra do Egito teve fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele lhes disser fazei. E a fome estava sobre a face da terra, e José abriu todos os depósitos e vendeu aos egípcios. E a fome aumentou muito na terra do Egito, e todas as regiões vinham ao Egito a José comprar trigo, porque a fome era tão grande em todas as terras. Amém, meus irmãos? Ministério Aquele que Vive, uma igreja no coração de Deus. Meus irmãos, nas histórias bíblicas de hoje, nós vamos continuar a história de José. Quem pode, acompanhe nas suas Bíblias em Gênesis capítulo 42. Ora, quando Jacó viu que havia trigo no Egito, Jacó disse a seus filhos: por que ficais olhando uns para os outros? E ele disse: eis que eu ouvi que há trigo no Egito. Descei para lá e comprai para nós dali, para que vivamos e não morramos. E os 10 irmãos de José desceram para comprar trigo no Egito. Mas Benjamim, irmão de José, Jacó não o enviou com seus irmãos, pois ele disse, para que porventura não lhe aconteça alguma desgraça. E os filhos de Israel vieram comprar trigo entre os que vieram, porque a fome estava na terra de Canaã. E José era governador da terra, e era ele que vendia a todas as pessoas da terra. E os irmãos de José vieram e se curvaram diante dele com sua face em terra. E José viu seus irmãos, e ele os reconheceu, mas se fez de estranho para eles, e falou asperamente com eles. E ele lhes disse: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprar alimento. E José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado sobre eles. Ele lhes disse: sois espiões, viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: não, meu senhor, mas para comprar alimento vieram teus servos. Somos todos filhos de um homem, somos homens verdadeiros. Teus servos não são espiões. E ele lhes disse: não, mas para ver a nudez da terra é que viestes. E eles disseram:
Teus servos são 12 irmãos, todos filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o mais jovem está hoje com nosso pai, e um não está. E José lhes disse: Foi isso que eu vos falei, dizendo: sois espiões, por isto serei provados. Pela vida de Faraó não saireis daqui, a não ser que o vosso irmão mais jovem venha para cá. Enviai um de vós, e que ele traga vosso irmão, e vós sereis mantidos na prisão, para que vossas palavras sejam provadas, se há alguma verdade em vós, ou senão, pela vida de Faraó, verdadeiramente sois espiões. E ele os colocou todos juntos na prisão por 3 dias. E José lhes disse no 3º dia: Fazei isto, e vivei, pois eu temo a Deus. Se sois homens verdadeiros, deixai que um de vossos irmãos fique preso na casa de vossa prisão, e de vós levai trigo para a fome de suas casas. Mas trazei-me vosso irmão mais jovem, assim vossas palavras serão verificadas, e vós não morrereis. E assim eles fizeram. E eles disseram uns aos outros: Somos realmente culpados a respeito do nosso irmão, quando vimos a angústia da sua alma, quando nos implorou, e não os escutamos. Por isso veio essa desgraça sobre nós. E Ruben lhes respondeu dizendo: Não vos falei dizendo: Não pequeis contra o menino, e vós não ouviste? Por isso, eis que o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, pois ele falava com eles por meio de um intérprete. E ele se afastou deles e chorou, e voltou a eles novamente, e falou com eles, e tomou deles Simeão, e o amarrou diante dos seus olhos. Então José ordenou que enchessem de trigo seus sacos, e que devolvessem a cada homem seu dinheiro, a cada um em seu saco, e que lhes dessem provisão para o caminho. E assim lhe fizeram. E eles carregaram seus jumentos com trigo e partiram dali. E quando um deles abriu seu saco para dar forragem ao seu jumento na hospedaria, ele viu seu dinheiro, pois eis que estava na boca do seu saco. E ele disse aos seus irmãos: Meu dinheiro foi devolvido, e eis que está no meu saco. E o coração deles desfaleceu, e eles ficaram temerosos, dizendo uns aos outros: O que é isto que Deus nos fez? E eles vieram a Jacó, seu pai, à terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo: O homem, que é o Senhor da terra, falou asperamente conosco, e nos tomou por espiões da terra. E lhe dissemos: Somos homens verdadeiros, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não está, e o outro, mais jovem, está com nosso pai na terra de Canaã. E o homem, Senhor da terra, nos disse: Por isto eu saberei que sois homens verdadeiros. Deixai um de vossos irmãos aqui comigo, e levai alimento para a fome de vossas famílias, e parti. Trazei-me vosso irmão mais jovem, então eu saberei que não sois espiões, mas que sois homens verdadeiros. Assim eu vos entregarei vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, quando eles esvaziaram seus sacos, eis que cada homem tinha o seu pacote de dinheiro no seu saco. E quando eles e seu pai viram os pacotes de dinheiro, ficaram temerosos. Jacó, seu pai, disse-lhes: Vós me privaste de meus filhos. José não está, e Simeão não está, e ainda quereis tomar Benjamim? Todas essas coisas estão contra mim. E Ruben falou com seu pai, dizendo: Mata os meus 2 filhos, se eu não o trouxer a ti. Entrega-o em minha mão, e eu trarei para ti novamente. E ele disse: Meu filho não descerá convosco, pois seu irmão está morto, e ele foi deixado só. Se alguma desgraça cair sobre ele no caminho em que fordes, então com tristeza levareis meus cabelos grisalhos à sepultura. E aconteceu que, quando eles terminaram de comer o trigo que havia trazido do Egito, seu pai lhes disse: Ide novamente, comprai um pouco de alimento. E Judá falou com ele, dizendo: O homem nos afirmou solenemente, dizendo: Não vereis a minha face, exceto se o vosso irmão estiver convosco. Se tu enviares nosso irmão conosco, desceremos para comprar-te alimento. Mas se não o enviares,
não desceremos, porque o homem nos disse: não vereis a minha face, exceto se vosso irmão estiver convosco. E Israel disse: porque agiste tão maldosamente comigo, ao contar ao homem que tenheis ainda um irmão? E eles disseram: o homem nos perguntou particularmente por nossa condição, e não por nossa parentela, dizendo: vosso pai ainda está vivo? Tendes outro irmão? E lhe contamos de acordo com o teor dessas palavras. Como poderíamos saber que ele diria: trazei vosso irmão? E Judá disse a Israel seu pai: envia o rapaz comigo, e nos levantaremos e partiremos para que vivamos e não morramos, tanto nós como tu, e também nossos pequenos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o exigirás, se eu não o trouxer a ti e o colocar diante de ti, então deixar-me carregar a culpa para sempre, porque se não tivéssemos demorado, certamente agora já teríamos retornado uma segunda vez. E seu pai Israel disse-lhes: se precisa ser assim agora, fazei-o. Tomai os melhores frutos da terra em vossos vasos, e levai um presente ao homem: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes e amêndoas, e levai dinheiro em dobro em vossas mãos, e o dinheiro que foi trazido novamente na boca de vossos sacos, levai-o novamente em vossas mãos, talvez tenha sido um erro. Levai também vosso irmão, e levantai-vos, ide novamente ao homem, e o Deus Todo-Poderoso vos dê misericordiosa diante do homem, para que ele possa enviar vosso outro irmão, e Benjamim. Se eu for privado de meus filhos, privado serei. E os homens tomaram o presente e levaram dinheiro em dobro em suas mãos e a Benjamim, e se levantaram e desceram ao Egito e se colocaram diante de José. E quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: levai estes homens para casa e mata um animal e prepara, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José ordenara, e o homem levou os homens para casa de José. E os homens ficaram temerosos, porque eles foram levados para a casa de José, e disseram: por causa do dinheiro que foi devolvido aos nossos sacos pela primeira vez, fomos trazidos aqui para procurarem motivo contra nós e se arremessar sobre nós e nos tornar por escravos e a nossos jumentos. E se aproximaram do administrador da casa de José e conversaram com ele à porta da casa. E disseram: ó Senhor, viemos na verdade, e na primeira vez para comprar alimento. E aconteceu que, quando chegamos à hospedaria, abrimos nossos sacos, e eis que o dinheiro de cada homem estava na boca de seu saco, nosso dinheiro em todo o seu peso, e trouxemos nas nossas mãos novamente, e todo o dinheiro trouxemos nas nossas mãos para comprar alimento. Não sabemos quem colocou o nosso dinheiro em nossos sacos. E ele disse: paz esteja convosco, não temais. Vosso Deus e o Deus de vosso pai deu-vos um tesouro em vossos sacos. Eu recebi o vosso dinheiro. E ele lhes trouxe Simeão. E o homem conduziu os homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram seus pés, e ele deu forragem aos seus jumentos. E eles prepararam o presente para José, que viria ao meio-dia, porque ouviram que eles deveriam comer pão ali. E quando José veio para casa, trouxeram-lhe o presente que estava nas mãos deles para dentro da casa, e se curvaram diante dele, com a face em terra. E ele lhes perguntou sobre seu bem-estar e disse: está bem o vosso pai, o velho de quem falaste? Ele ainda está vivo? E eles responderam: teu servo, nosso pai, está com boa saúde e ainda está vivo. E eles curvaram a cabeça e fizeram reverência. E ele levantou seus olhos e viu seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, e disse: este é vosso irmão mais jovem, do qual me falaste? E ele disse: que Deus esteja gracioso contigo, meu filho. E José se apressou, pois as suas entranhas se moveram para com seu irmão, e ele procurou onde chorar.
e entrou em sua câmara e chorou ali. E ele lavou sua face e saiu, e se conteve e disse: Põe-lhe o pão. E colocaram para ele a parte, e para eles a parte, e a parte para os egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer pão com os hebreus, porque isso é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito de acordo com seu direito de nascimento, e o mais jovem de acordo com a sua juventude. E os homens se maravilharam entre si, e de si mesmo ele tomou porções para ele. Mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros, e eles beberam e se alegraram com ele. E ele ordenou ao administrador de sua casa, dizendo: Enche os sacos dos homens com alimento, tanto quanto eles puderem carregar, e põe o dinheiro de cada homem na boca de seu saco. E põe o meu copo, o copo de prata, na boca do saco do mais jovem, e o dinheiro do seu trigo. E ele fez conforme a palavra que José havia falado. Assim que raiou a luz da manhã, os homens foram enviados, eles e seus jumentos. E quando haviam saído da cidade e ainda não estavam distante, José disse ao seu administrador: Levanta-te, segue os homens. E quando os alcançares, disse-lhes: Por que pagaste o bem com o mal? Isso não é o que o meu senhor usa para beber, pelo qual ele adivinha? Fizeste mal em fazer isso. E ele os alcançou, ele lhes falou as mesmas palavras. E eles lhes disseram: Porque meu senhor diz estas palavras, Deus proíbe que teus servos façam conforme essas coisas. Eis que o dinheiro que encontramos na boca dos nossos sacos trouxemos novamente a ti, da terra de Canaã. Como então nós roubaríamos da casa de teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem foi achado, que morra, e nós também seremos escravos de meu senhor. E ele disse: Então seja agora de acordo com vossas palavras. Aquele com quem for encontrado será meu escravo, e vós estareis sem culpa. Então eles se apressaram em descer. Cada homem pôs em terra o seu saco, e cada homem abriu seu saco. E ele procurou, e começou pelo mais velho, e terminou com o mais jovem. E o copo foi encontrado no saco de Benjamim. Então eles rasgaram suas vestes, e carregaram cada homem os seus jumentos, e voltaram à cidade. E Judá e seus irmãos vieram à casa de José, pois ele ainda estava ali. E eles prostraram-se em terra diante dele. E José lhes disse: Que ato é este que fizestes? Não sabeis que o homem como eu pode certamente adivinhar? E Judá disse: O que diremos ao meu senhor? O que devemos falar? Ou como nos inocentaremos? Deus descobriu a iniquidade de teus servos. Eis que somos servos de meu senhor, tanto nós quanto aquele com quem tem achado o copo. E ele disse: Longe de mim que faça isso. Mas o homem em cuja mão foi achado o copo, este será meu servo. E quanto a vós, levantai-vos e voltai em paz ao vosso pai. Então Judá aproximou-se dele e disse: Ó meu senhor, deixai que teu servo suplica-te, fala uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não deixai que a tua ira se acenda contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos, dizendo: Tende ainda um pai ou um irmão? E nós dissemos ao meu senhor: Temos um pai, um homem velho, e um filho da sua velhice, um pequeno, e seu irmão está morto, e só ele foi deixado de sua mãe, e seu pai o ama. E tu disseste a teus servos: Trazei-o para mim, para que eu possa colocar meus olhos nele. E dissemos ao Senhor: O rapaz não pode deixar seu pai, pois se ele deixar seu pai morrerá. E tu disseste a teus servos: Se vosso irmão mais jovem não vier, não vereis mais minha face. E aconteceu que, quando nós subimos ao teu servo, meu pai, dissemos as palavras de meu senhor, e nosso pai disse:
Ide novamente, e comprai-nos um pouco de alimento. E dissemos, não podemos descer, se o nosso irmão mais novo não for conosco. Aí desceremos, porque não podemos ver a face do homem, se nosso irmão mais jovem não estiver conosco. E teu servo, meu pai, disse-nos, sabeis que minha esposa me deu 2 filhos, e um se foi de mim, e eu disse, ele certamente foi despedaçado, e eu não ouvi desde então. E se tirardes também este de mim, e um mal acontecer a ele, levareis meus cabelos grisalhos com tristeza para a sepultura. Agora, pois, quando eu for a teu servo, meu pai, e o rapaz não estiver conosco, visto que sua vida está atada com a vida dele, acontecerá, quando ele vir que o rapaz não está conosco, ele morrerá, e teus servos levarão com tristeza à sepultura os cabelos grisalhos de teu servo nosso pai. Portanto, teu servo se tornou fiador do rapaz diante do meu pai, dizendo, se eu não o trouxer a ti, então eu levarei a culpa diante de meu pai para sempre. Agora, pois, suplico-te, deixa teu servo ficar no lugar do rapaz como servo para o meu senhor, e deixa o rapaz subir com os meus irmãos. Como, pois, eu subirei a meu pai, e o rapaz não estando comigo, para que, porventura, eu não veja o mal que virá sobre meu pai? Ministério Aquele que Vive, uma igreja no coração de Deus. Meus irmãos, nas histórias bíblicas de hoje, nós vamos continuar a 4ª parte da história de José. Quem pode, acompanhe nas suas Bíblias em Gênesis capítulo 45. Então, José não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele. E ele chamou, fazei sair todo homem diante de mim, e não havia homem algum com ele, enquanto José se deu a conhecer seus irmãos. E ele chorou em voz alta, e os egípcios e a casa de Faraó ouviu. E José disse a seus irmãos, eu sou José, acaso ainda não vive o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois eles estavam conturbados com a sua presença. Então José disse aos seus irmãos, aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles se aproximaram, e ele disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste ao Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos ireis convosco mesmos, por ter de me vendido para cá, pois Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Por esses 2 anos a fome esteve na terra, e ainda há 5 anos nos quais não haverá cultivo nem colheita. E Deus me enviou adiante de vós para preservar para vós uma posteridade na terra, e para salvar as vossas vidas com um grande livramento. Então agora não fostes vós que me enviastes aqui, mas Deus, e ele me fez pai de Faraó, e senhor sobre toda a sua casa, e o governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos, e subi ao meu pai, e dizei-lhe, assim diz teu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, desce até mim, e não te demores. E tu habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e teus rebanhos, e teu gado, e tudo o que tens, e ali eu te sustentarei, pois ainda há 5 anos de fome, para que tu e tua casa, e tudo o que tem, não vades à pobreza. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que está falando convosco, e contareis a meu pai de toda a minha glória no Egito, e de tudo que tendes visto. Apressar-vos-eis, e trareis meu pai para cá. E ele caiu sobre o pescoço de seu irmão Benjamim, e chorou, e Benjamim chorou sobre o pescoço dele. E além disso, ele beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois disso, seus irmãos falaram com ele. E essa notícia foi ouvida na casa de Faraó, dizendo, os irmãos de José vieram. E isso agradou muito a Faraó e aos seus servos. E Faraó disse a José, dize a teus irmãos, fazei isto, carregai vossos animais e parti, e ide à terra de Canaã,
E tomai vosso pai e vossas famílias, e vinde a mim, e vos darei o bom da terra do Egito, e vós comereis a gordura da terra. A ti agora ordeno, fazei isto: tomai carroças da terra do Egito para vossos pequenos, e para vossas mulheres, e trazei o vosso pai, e vinde. Também não considereis os vossos bens, pois o melhor da terra do Egito é vosso. E os filhos de Israel assim fizeram. E José lhes deu carroça, e de acordo com a ordem de Faraó, e lhes deu provisões para o caminho. A todos eles deu, a cada homem, mudas de roupa, mas a Benjamim ele deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas. E para seu pai, ele enviou desta maneira: 10 jumentos carregados com as coisas boas do Egito, e 10 jumentas carregadas com o trigo, e pão, e alimento para seu pai para o caminho. Assim, ele enviou seus irmãos, e eles partiram. E eles lhes disse: vede para que não contentais pelo caminho. E eles subiram e saíram do Egito, e vieram à terra de Canaã, até Jacó seu pai, e lhe contaram, dizendo: José ainda está vivo, e ele é governador sobre toda a terra do Egito. E o coração de Jacó desfaleceu, pois ele não acreditou neles. E eles lhe contaram todas as palavras de José, que lhes havia dito. E quando ele viu as carroças que José havia enviado para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E Israel disse: isto é suficiente. José, meu filho, ainda está vivo. Eu irei e o verei antes que eu morra. E Israel iniciou sua jornada com tudo que ele tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E Deus falou a Israel em visões noturnas, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: estou aqui. E ele disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas em descer ao Egito, porque lá eu te farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, e eu também certamente te trarei de lá novamente. E José colocará a sua mão sobre os teus olhos. E Jacó levantou-se de Berseba, e os filhos de Israel carregaram Jacó, seu pai, e seus pequenos, e suas mulheres, nas carroças que Faraó havia enviado para o levar. E eles tomaram seu gado e seus bens que havia obtido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele, seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente ele trouxe consigo para o Egito. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram de seus lombos, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todas as almas foram 76. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, foram 2 almas. E ele enviou Judá adiante até José, para direcionar sua face a Gósen. E eles vieram à terra de Gósen. E José preparou sua carruagem, e subiu para encontrar Israel, seu pai, em Gósen. E se apresentou a ele, e se lançou ao seu pescoço, e chorou ao seu pescoço por um bom tempo. E Israel disse a José: agora deixa-me morrer, pois eu vi a tua face, porque tu estás vivo ainda. E José disse aos seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó, para dizer-lhe: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os homens são pastores, pois seu trabalho tem sido apacentar gado. E eles trouxeram seus rebanhos, e seu gado, e tudo que eles têm. E acontecerá que, quando Faraó vos chamar, ele lhes disser: qual a vossa ocupação? Vós direi: o negócio de teus servos tem sido com gado, desde a nossa juventude até agora, tanto a nossa como também de nossos pais, para que possais habitar na terra de Gósen, pois todo pastor é uma abominação para os egípcios. Então José veio e contou ao Faraó e disse: meu pai e meus irmãos e seus rebanhos e seu gado e tudo que eles possuem vieram da terra de Canaã, e eis que eles estão na terra de Gósen. E ele tomou algum de seus irmãos, 5 homens, e os apresentou a Faraó. E Faraó disse aos seus irmãos:
qual é a vossa ocupação? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores, tanto nós como também nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nessa terra, porque teus servos não têm pastagem para seus rebanhos, porque a fome é dolorida na terra de Canaã. Por isso, suplicamos-te agora, deixa que teus servos habitem na terra de Gósen. E Faraó falou a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está adiante de ti. No melhor da terra, faze teu pai e teus irmãos habitar. Na terra de Gósen, deixa-os habitar. E se tu conheces algum homem de atividade entre eles, então fazei-os responsáveis por meu gado. E José trouxe Jacó, seu pai, e colocou diante de Faraó. E Jacó abençoou Faraó. E Faraó disse a Jacó: quantos anos tu tens? E Jacó disse a Faraó: os dias da minha peregrinação são 130 anos. Poucos e maus têm sido os dias dos anos da minha vida, e não alcançaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias de suas peregrinações. E Jacó abençoou Faraó e saiu da presença de Faraó. E José estabeleceu seu pai e seus irmãos, e lhes deu posses na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou seu pai e seus irmãos e toda a casa de seu pai com pão, de acordo com suas famílias. E não havia pão em toda a terra do Egito, porque a fome era muito dolorida, de modo que a terra do Egito e toda a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. E José ajuntou todo o dinheiro que foi encontrado na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que eles compraram. E José levou o dinheiro para a casa de Faraó. E quando o dinheiro acabou na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios vieram a José e disseram: dá-nos pão, porque morreremos na tua presença, pois o dinheiro acabou. E José disse: dai o vosso gado, e eu vos darei pelo vosso gado, se não há dinheiro. E eles levaram seu gado a José. E José lhes deu pão em troca pelos cavalos, e pelos rebanhos, e pelo gado dos rebanhos, e pelos jumentos. E durante aquele ano, ele os alimentou em troca de todo o seu gado. Quando aquele ano terminou, vieram a ele no segundo ano. E lhe disseram: não ocultaremos ao meu senhor que o nosso dinheiro acabou. Mas senhor também tem nossos rebanhos de gado. Nada nos sobrou diante da vista do meu senhor, exceto nossos corpos e nossas terras. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra a nós e a nossa terra por pão. E nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e dá-nos semente, para que possamos viver e não morrer, para que a terra não seja desolada. E José comprou toda a terra do Egito para Faraó, e os egípcios venderam cada homem o seu campo, porque a fome prevalecia sobre eles. Assim, a terra passou a ser de Faraó. E quanto ao povo, ele os removeu para as cidades, desde uma extremidade das fronteiras do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes ele não comprou, pois os sacerdotes possuíam uma porção atribuída por Faraó e comiam a sua porção que Faraó lhes dava. Por isso, eles não venderam suas terras. Então José disse ao seu povo: eis que nesse dia comprarei a vós e a vossa terra para Faraó. Vede, aqui a semente para vós, e semeareis a terra. E acontecerá que, das colheitas, darei 1/5 parte para Faraó, e 4 partes serão vossas, para semear o campo, e para vosso alimento, e para os de vossa família, e para alimento para os vossos pequenos. E eles disseram: tu salvastes as nossas vidas, que encontraremos graça à vista de meu senhor, e nós seremos servos de Faraó. E José fez esta lei sobre a terra do Egito até este dia, que Faraó deveria ter a 5ª parte, exceto a terra dos sacerdotes, que não se tornou de Faraó. E Israel habitou na terra do Egito, na região de Gósen, e eles tinham posses ali, e cresceram, e se multiplicaram grandemente.
E Jacó viveu na terra do Egito por 17 anos. Assim, toda a idade de Jacó foi 147 anos. E chegando-se o tempo que Israel devia morrer, ele chamou seu filho José e lhe disse: Se agora eu encontrarei a tua vista, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e age com bondade e verdade para comigo. Não me enterres, rogo-te no Egito, mas que eu descansar com meus pais. Tu me levarás para fora do Egito e me enterrarás no lugar de sepultamento deles. E ele disse: Eu farei o que tu disseste. E ele disse: Jura-me. E ele lhe jurou, e Israel se curvou sobre a cabeceira da cama. E Jacó chamou seus filhos e disse: Reuni-vos, para que eu possa vos dizer o que vos acontecerá nos últimos dias. Reuni-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouve com atenção a Israel vosso pai. Ruben, tu és o meu primogênito, minha força, e o princípio do meu vigor, a excelência da dignidade e a excelência do poder. Instável como a água, tu não serás superior, portanto, subiste à cama de teu pai, e então a contaminaste, e ele subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, instrumentos de crueldade são em suas habitações. Ó minha alma, não entres no conselho secreto deles, minha honra não se una com a sua assembleia, porque na sua ira mataram um homem, e na sua fúria derrubaram um muro. Maldito seja o seu furor, pois foi violento, e a sua ira, pois foi cruel. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, tu és aquele que teus irmãos louvarão. Tua mão está no pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se curvarão diante de ti. Judá é um filhote de leão. Da presa tu subiste, meu filho. Curva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Amarra seu jumentinho à videira, e o filhote de sua jumenta à videira escolhida. E ele lavou suas vestes no vinho, e a sua capa no sangue de uvas. Seus olhos serão vermelhos de vinho, e os seus dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto do mar, e ele será um porto para os navios, e a sua fronteira será de Sidom. Isacar é um jumento forte, deitado entre os dois fardos, e ele viu que o descanso era bom, e que a terra era prazerosa, e curvou em seu ombro para carregar, e se tornou um servo de tributo. Dan julgará seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que o seu cavalheiro cairá para trás. Eu tenho esperado pela tua salvação, ó Senhor. Gade, uma tropa o suplantará, mas no final ele prevalecerá. De Azer, seu pão será gordura, e ele produzirá delícias reais. Naphtali é uma cerva solta, ele dá palavras bondosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos ramos correm sobre o muro. Os arqueiros o amarguraram e atiraram nele e o odiaram, mas o seu arco habitou na força, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do Deus poderoso de Jacó, e de lá é o pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de teu pai, que te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que te abençoará com bênçãos do céu acima, bênçãos da profundeza que está embaixo, bênçãos dos peitos e do útero. As bênçãos de teu pai prevalecerão sobre as bênçãos dos meus progenitores, até o último limite das colunas eternas. Elas estarão sobre a cabeça de José e na coroa da cabeça daquele que esteve separado de seus irmãos. Benjamim saqueará como um lobo. Pela manhã ele devorará a presa, e à noite dividirá o despojo. Todas essas são as 12 tribos de Israel, e isto foi o que seu pai lhes falou, e os abençoou. Cada um de acordo com sua bênção ele os abençoou. E ele lhes ordenou,
e lhes disse: Eu serei reunido ao meu povo. Sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Heteu, na caverna que está no campo de Maquipela, que está diante de Manré, na terra de Canaã, que Abraão comprou com o campo de Efron, o Heteu, como uma possessão para um lugar de sepultamento. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua esposa. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua esposa, e ali eu sepultei Lia. A compra do campo e da caverna que está nele foi dos filhos de Et, e Jacó terminou de dar as ordens aos seus filhos, e ele recolheu seus pés dentro da cama, e rendeu o espírito, e foi reunido ao seu povo. E José caiu sobre a face de seu pai, e chorou sobre ele, e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. E 40 dias foram cumpridos para ele, porque assim são cumpridos os dias daqueles que são embalsamados. E os egípcios choraram por ele 70 dias. E quando havia passado os dias de seu luto, José falou à casa de Faraó, dizendo: Se agora eu encontrarei graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, eis que morrerei no meu túmulo que eu cavei para mim na terra de Canaã. Ali tu me sepultarás, por isso permita-me que eu suba. Rogo-te, e sepulte meu pai, e retornarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta teu pai, de acordo com o que ele te fez jurar. E José subiu para sepultar seu pai, e com ele subiram todos os servos de Faraó, os anciãos de sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito, e toda a casa de José, seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente os seus pequenos, seus rebanhos e seus gados, eles deixaram na terra de Gósen. E subiram com ele tanto carruagens quanto cavaleiros, e era muito grande a comitiva. E eles chegaram à eira de Atade, que está além do Jordão, e ali eles choraram com grande e triste pranto, e ele pranteou por seu pai durante 7 dias. E quando os habitantes da terra, os cananeus, viram o pranto na eira de Atade, eles disseram: Este é um pranto gravíssimo para os egípcios, pelo que o nome foi chamado Abel-Misrai, que está além do Jordão. E seus filhos lhe fizeram conforme ele lhes ordenara, pois seus filhos o levaram à terra de Canaã. E José habitou no Egito, e ele e a casa de seu pai. E José viveu 110 anos. E José tomou um juramento dos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará, e vós levarei os meus ossos daqui. Assim José morreu, tendo 110 anos de idade. E eles o embalsamaram, e ele foi posto em um caixão no Egito. Amém. Ministério Aquele que Vive, uma igreja no coração de Deus.